Boa tarde, pessoal. Nessa tarde eu quero aqui gravar esse vídeo para vocês, para falar de um assunto muito importante na vida de qualquer indivíduo. Eu vou estar falando sobre cultivar o diálogo. Então, o que é o diálogo? O diálogo nada mais é do que uma conversa entre duas pessoas ou mais. Então, ter diálogo entre as pessoas é muito importante. Então, o mundo ele precisa de diálogo. Muitas vezes as pessoas vivem situações embaraçosas por falta de diálogo. Isso acontece nas relações interpessoais de pessoas, famílias, empresas. Então, o diálogo ele é algo necessário para se manter uma boa relação entre os indivíduos. A condição preliminar é o respeito pelo outro. Então, para haver diálogo entre as pessoas, é necessário que respeito um pelo outro. Enquanto acharmos que somos donos da verdade, um diálogo pode nascer fadado ao fracasso. Então, a partir do momento em que você vai ter o diálogo com alguém, você nunca pode achar que você é o dono da verdade. Porque você tem a sua verdade e a outra pessoa tem a verdade dele. Temos as nossas verdades, mas a outra também tem as suas. Então, nunca podemos achar que somos o dono da verdade, que a verdade só está conosco, porque isso é engano. Com base na própria experiência, a história pessoal desse outro, assim como as suas. Verdade que se fundamenta nas convicções. Então, nossas verdades, elas são baseadas em nossas convicções que nós temos. Então, nunca devemos achar que a verdade só está conosco. Podem perfeitamente divergir das verdades do outro. Por isso, as verdades do outro são melhor ou pior do que as minhas. Então, a verdade da outra pessoa, ela pode divergir da minha verdade. Mas não significa dizer que eu também não tenho a verdade. Então, é conversando que a gente entra em um consenso. E aí, nossas verdades foram construídas e constituídas de acordo com a realidade pessoal de cada um de nós. Então, nossas verdades, a história de vida que temos, ela é construída de acordo com o que vivemos, com nossas experiências de vida. Porque nossos pais foram nos ensinando verdades que foram se consolidando no nosso interior. Então, são ensinamentos que recebemos dos pais, na escola. São todos esse conjunto de ensinamento que forma nossas verdades. O diálogo é um encontro maravilhoso entre o entendimento e diversos, porque são frutos de verdade que só se solidificam e que podem se complementar. Então, tudo isso nós podemos descobrir através da conversa, do diálogo. Nunca devemos ser pessoas fechadas ao diálogo. Em muitas situações na nossa vida, nós ficamos de cabeça quente, sem saber resolver as coisas. E às vezes é algo tão simples, porque nos falta o diálogo, a conversa, aquele primeiro passo que devemos dar para resolver qualquer situação. Por mais embaraçosa que seja, o diálogo ele resolve muito. A oportunidade de trocar informações sobre ponto de vista diferente. Então, no diálogo, nós encontramos essa oportunidade de trocarmos informação com a outra pessoa. Às vezes, nós temos um conceito diferente da outra pessoa e achamos que o nosso é o certo. Mas a outra pessoa tem o seu conceito de vida, tem o seu estilo de vida, a sua forma de pensar e de agir. Então, isso deve ser respeitado. Temos as diferenças, o ponto de vista diferente. Aí diz assim, a diferença do arco-íris é que se torna belo. Se o arco-íris fosse de uma cor apenas, perderia seu encanto. Então, aqui fala que o arco-íris ele tem várias cores. Imaginamos então se arco-íris tivesse uma única cor. Que graça teria?
Então, o encanto dele está naquelas diversas cores que ele tem. Assim é o diálogo na nossa vida. Ele é algo interessante a partir do momento que ele é exercido por pessoas educadas, pessoas centradas, pessoas que não vai se rebaixar, que vai estar agredindo verbalmente com palavras, mas que tem aquela educação de resolver as coisas na conversa, no diálogo. Então, a diversidade de cores que possibilita a maravilha de todos e cativa e seduz. Então, essa é a lindeza, é a beleza que o arco-íris traz, as suas cores diversificadas. Assim também é o diálogo na nossa vida, na vida de qualquer indivíduo. Porque tem situações que, se não for com um diálogo de pessoas que sabem conversar, respeitar, as coisas não se resolvem. As coisas vão de mal a pior. Então diz assim, sejamos pessoas do diálogo e pessoas que constroem pontes entre os diversos modos de ver o mundo. Então o diálogo ele tem esse poder de transformar as pessoas, de construir pontes entre pessoas de diversos modos de ver o mundo. Então, através do diálogo, nós podemos ter muitas formas, muitas maneiras de resolver as coisas, de ver as coisas. Ok, pessoal? Então, esse vídeo ele é mais assim de reflexão e de informação. E dizer aqui para vocês que nas famílias o que está faltando muito nos dias de hoje é a conversa. A conversa que consiste em amor, em respeitar, porque conversar para xingar, para denegrir a imagem do outro, isso não é conversa, tá, pessoal? Então eu convido a vocês a refletir nesse vídeo aqui, né, no que foi passado aqui para vocês acerca do diálogo, porque muitas coisas estão nos últimos dias sendo destruídas, principalmente nos lares, nas famílias, por falta de diálogo. Às vezes é aquela mãe que não entende o filho, o marido, porque cada um quer expor a sua razão da sua maneira, mas não para ouvir. Então, no diálogo, ele tem também essa questão do ouvir. Nós nunca podemos ter um bom diálogo se nós não sabermos ouvir a outra pessoa. Então, é gostoso conversar, mas também é bom ouvir, parar para dar atenção o que se está falando, para podermos absorvermos melhor e trazer para a prática do nosso dia a dia. Então, era mais ou menos isso esse vídeo que eu queria estar passando para vocês acerca do diálogo, da conversa. Então, vamos fazer uso de nossa conversa do dia a dia, conversas sadias, conversas respeitosas, que trazem crescimento, que trazem uma boa educação para todos nós, ok? Então, eu convido a você, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva, deixa o seu like, ativa o sininho, compartilha, deixa o seu comentário. E muito obrigada. E tchau, tchau, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.